Bem, as crianças foram embora, eu ia apresentar o meu amigo, né? Mas elas foram embora. Ele vai ficar dormindo. Mas eu gostaria de apresentar rapidamente alguns visuais do projeto no qual eu criei para alcançar crianças que sofrem preconceito. Nessa noite nós vimos a criança aqui sendo apresentada. E a coisa mais bonita é você saber que quando a criança é apresentada na igreja, todos vão ficar na expectativa de quando essa criança vai receber Jesus. E quanto mais cedo se apresentar Jesus para ela, mais tempo ela tem para servir ao Senhor. Mais tempo ela tem para estar trabalhando para o Senhor. Então, a responsabilidade de pregar Jesus às crianças é muito grande. Começa com os pais, como o pastor falou, a responsabilidade dos pais, e também não foge da responsabilidade da igreja local, de pregarmos Jesus às crianças. Vou pedir para eles passar rapidamente, para vocês poderem estar vendo o que é o projeto Semear, as fotos, e o que nós estamos, na verdade, fazendo. Semear significa crianças especiais, meninos e meninas que esperam amor e redenção, que estão aguardando alguém para falar do amor de Jesus. E o nosso propósito é podermos evangelizar e ensinar, discipulando meninos e meninas, crianças e adolescentes, num verdadeiro cristianismo, uma inclusão real no cristianismo e também na igreja local. Colocarmos também essas crianças num trabalho melhor dentro da igreja, alcançarmos onde elas estão, abrigos, orfanatos, prédios invadidos, comunidades, em todos os lugares onde crianças que sofrem preconceito, marginalização social, nós estamos indo atrás delas. É o objetivo de podermos alcançar as crianças para Jesus. O grande propósito é de que nós possamos ver não somente crianças deficientes, crianças carentes, entregando as suas vidas a Jesus, mas uma transformação completa nas suas vidas, mudando o seu destino, o seu estado de, muitas vezes, de miséria, através do Senhor Jesus. E a proposta maior, que nós temos hoje, dentro do estado de São Paulo e em todo o Brasil, uma realidade social muito ruim. Está aumentando o número de favelas, de pessoas que moram em cortiços e abrigos e também em prédios invadidos. Só na capital paulista são 327 prédios que estão invadidos por pessoas sem teto. Só na Avenida São João são 56 prédios invadidos. E essas pessoas precisam ser alcançadas, precisam ser ganhas. Preconceito social, o preconceito da marginalização de você ver alguém diferente e não quer saber dele, porque ele é diferente. Acampamento 2015. Reforme-se.
Vai continuar passando para você ver as fotos. Mateus capítulo 8. Nós vamos ver nesse texto uma coisa muito importante. Jesus foi o primeiro que quebrou preconceitos. Ninguém entre todos os personagens bíblicos no Antigo e no Novo Testamento, ninguém foi tão profundo e contundente em quebrar preconceitos como Jesus. O Filho de Deus foi aquele que acabou com os preconceitos da sua época, mostrando que Deus não tem preconceito contra ninguém. No capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, nós encontramos o final do Sermão do Monte. E Jesus, ele termina o seu sermão usando uma ilustração. Que o homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve as suas palavras, mas não as pratica. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Depois que Jesus, então, usa essa ilustração, ele vai mostrar para os discípulos tudo o que ele ensinou nos 3 primeiros capítulos, 5, 6 e 7, do seu sermão, o que era realmente a prática, o que era quebrar preconceitos, o que era mostrar realmente o amor de Deus. O amor não segundo os fariseus, não segundo a justiça dos fariseus, mas segundo Deus. E ele, então, no capítulo 8, começa com uma sucessão de milagres, para mostrar exatamente o que era acabar com o preconceito. E nós vamos ver três palavras que mostram o que Jesus fez em relação ao preconceito. Nós encontramos no capítulo 8, logo no início, Jesus encontrou um leproso. E o leproso então disse para Jesus: Mestre, se quiseres, pode purificar-me. Então, Jesus, estendendo a mão, disse: Quero, fica limpo. Imediatamente cessou a lepra. É interessante nós notarmos que os leprosos na época de Jesus eram pessoas completamente marginalizadas, sofriam um preconceito profundo. A lepra não tinha cura. Então eles começavam a ficar mutilados, mau cheiro. As pessoas, quando eles chegavam na cidade, tinham que começar a gritar: impuro, impuro, para que todos se afastassem. Eles viviam em leprosários e a grande maioria morria de fome. Não tinha médico, não tinha recurso e ninguém se aproximava deles. Era uma vida de horror. Uma vida completa de horror, de preconceito extremo. Porque ninguém queria saber de fazer nada por nenhum leproso. Mas Jesus, ele usou a palavra: quero, fica limpo. Jesus, o Filho de Deus, ele quer fazer o bem pelas pessoas. Não importa a sua aparência, não importa a sua condição social, aonde você mora. Se você mora numa casa boa, ou se mora numa favela, ou debaixo da ponte, para Jesus isso não importa. O que importa é o seu coração. O que importa é a sua alma.
Porque Jesus, ele quer fazer o bem por cada pessoa. Não interessa se essa pessoa, ela é negra, pobre, suja. Não. Ele quer fazer o bem por ele. Nós encontramos hoje na nossa sociedade um problema muito grave com o preconceito. A pessoa olha quem chegou na igreja, se ele está com aparência boa, vai lá e cumprimenta. Mas se entra uma pessoa, cabelo desse tamanho, sujo, fedido, senta lá no fundo, passa todo mundo, ninguém cumprimenta. Preconceito. Para quantas pessoas, talvez, você já parou para olhar aqui no centro de São José dos Campos, lá perto da Praça da Matriz, às vezes aparecem aqueles mendigos, segurando um saco, um cobertor, barbudo, cabeludo, fedido. Você já parou alguma vez para tirar um folheto do bolso e entregar para ele? Jesus faria isso. Porque Jesus quer o bem das pessoas. Ele não quer o mal. Ele quer sempre fazer o bem. E nós nos afastamos das pessoas. Jesus, ele se aproximava, ele não tinha medo de ninguém. Hoje, muitas denominações evangélicas se transformam em clubinhos. São os clubes evangélicos. Igreja hoje se tornou clube evangélico. Por quê? A igreja vai fazer um piquenique, vai fazer um acampamento? Não, é só o nosso grupo. Ninguém entra. Não é para convidar ninguém. É só a nosso clubinho. Fazem churrasco, jogam bola. Ninguém ouve de Jesus. Não tem ninguém para falar de Jesus. Não tem ninguém onde você pode compartilhar de Jesus. O que é isso? Preconceito. O mundo jaz no maligno. Pessoas estão esperando para ouvir, sedentas de Jesus, que querem saber de Jesus, mas não tem ninguém para falar. A semana passada, na verdade, domingo que passou agora, uma menina da escola da minha filha, que estuda, adolescente de 14 anos, no sábado estava, depois do almoço, jogando bola na quadra do condomínio onde eu morava, de repente ficou tonta e desmaiou, só que desmaiou com um chiclete na boca. Aí ela engoliu o chiclete e foi para o hospital com hemolia pulmonar. Teve uma parada cardiorrespiratória e no domingo morreu. Isso é uma coisa tão rápida, né? Por causa de um chiclete. Eu era membro da igreja presbiteriana na mesma rua onde eu moro. Mas sabe qual que é o problema? Eu falei para minha filha, porque ela chegou para mim e falou: pai, a coisa mais triste que eu vejo na morte dessa menina é que a igreja lá fala, se você foi eleito, você vai para o céu. Se você não foi eleito, você não vai. Então não precisa falar de Jesus para ninguém. Porque a maioria das crianças... Acampamento 2015. Reformas. Precisam receber Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Olha, e diz ainda: como, porém, invocarão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus, Ele quer que nós estejamos falando do seu amor para as pessoas. Principalmente
para as crianças. Crianças que estão perecendo, indo para a eternidade sem Jesus. Porque outros não querem saber de falar de Jesus para as crianças. O que é mais impressionante é que o comodismo do preconceito. Vamos falar aos adultos. Vamos implantar igrejas, mas vamos falar aos adultos. Adulto pode dar dízimo. Mas, infelizmente, são problemáticos. São orgulhosos. Dão dor de cabeça. Olha, criança dá trabalho, mas adulto dá mais. Adulto dá mais. São briguentos, ciumentos, invejosos. E nós temos que colocar isso na mente. Que as crianças, elas precisam de Jesus. Elas querem ouvir, querem saber. E Jesus quer que elas conheçam do seu amor. Que elas saibam que Ele é o Salvador. Nós precisamos pregar às crianças. Tirar o preconceito. O preconceito que nos cega para falarmos de Jesus. A segunda palavra, continua os milagres de Jesus aqui no capítulo 8. Quando Jesus encontrou, então, um centurião romano. E o centurião veio até ele e disse: Senhor, olha, o meu servo jaz em casa, enfermo, encamado lá com febre. Jesus, com sua prontidão, veja só, ele disse: irei curá-lo. Então o centurião disse: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Manda uma palavra, pois sou homem que tenho soldados ao meu comando. Eu digo aquele, vem, ele vem. O outro, vai, ele vai. Jesus admirou-se da fé daquele centurião. Por quê? Os judeus odiavam os romanos. Completamente. Eram gentios opressores dos judeus. Cobravam impostos, escravizavam. Mas Jesus, ele tinha uma palavrinha: disposição. Irei curá-lo. Ele estava pronto a ir à casa daquele centurião, sem se importar com nada do que os judeus pudessem falar. Ele tinha disposição. Qual é a sua disposição? Pelos incrédulos, pelos perdidos, por aqueles que não têm Jesus. Coloque o dedo aí no texto em Mateus e abra rapidamente para Filipenses 2. Nos 6 primeiros versículos de Filipenses capítulo 2, nós encontramos Paulo falando sobre união, sobre não fazermos as coisas pensando em nós mesmos, mas como família, como corpo de Cristo. Nós estejamos entrelaçados completamente, numa união completa de pensamento, sentimento, amor. Uma união completa. E ele termina o pensamento usando o versículo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto ele pode ser traduzido de várias maneiras diferentes. Eu tive uma tarefa há 2 anos atrás, do curso de mestrado, que nós tínhamos que traduzir todo o livro de Filipenses
da sua própria maneira. Porque cada versículo você encontra palavras diferentes que você pode traduzir diferente. E esse texto fica muito diferente com outras palavras. E a palavra que eu achei mais interessante para a tradução desse texto é a seguinte: tendo em vós a mesma disposição. A palavra sentimento, ela tem várias traduções. O texto aqui pode ser sentimento, pode ser disposição, pode ser prontidão. Mas a que mais fica adequado à pessoa de Jesus é disposição. Por quê? Jesus, ele teve disposição de descer do céu, vir a esta terra, por amor a cada um de nós. Teve disposição de aguentar discípulos que não entendiam o que ele falava. Ele tinha que ter paciência, tinha que amar aqueles homens cheios de intriga entre eles, problemáticos, turrões. Mas ele tinha paciência, ele tinha disposição para ouvir, e tinha disposição para falar quantas vezes fosse necessário, sem fazer careta. Olha, eu passo muito por esse tipo de situação. Com deficiência visual e auditiva, nós, no Brasil, infelizmente, não fomos preparados para lidar com pessoas com deficiência. Essa é a grande realidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem deficiência auditiva, a maioria chega no ouvido, parece que vai devorar a orelha. Grita, fala alto, e isso não é necessário. Quando você aprende o que é trabalhar com pessoas com deficiência, você aprende que é falar devagar, ver o som ambiente e repetir quantas vezes for necessário, sem fazer cara feia. Olha, às vezes eu estou no meio de missionários, vem falar com você, se você não entendeu, falou que eu não entendi, pode falar de novo? A pessoa faz cara feia e vai gritar ao seu ouvido. Sabe o que significa? Falta de cultura, falta de amor pelas pessoas. Só no Brasil são 7,5 milhões de surdos e que não têm compreensão das pessoas. As crianças jamais conseguem falar com a outra pessoa e que alguém consegue comunicar perfeitamente com elas, porque não tem disposição de ter paciência e amor. Nós precisamos ter a disposição divina. Jesus ouvia as pessoas sem ter dificuldade. Jesus, ele tirava o relógio, ele não tinha relógio. Hoje, as pessoas fazem assim, agenda com a minha secretária, ou, olha, liga outro dia. Se você liga para a pessoa, olha, eu estou muito ocupado agora, eu não posso. Às vezes usa até de grosseria. Quem nós queremos alcançar? O que nós queremos fazer? Somos cristãos? E se somos, nós temos que mostrar o que somos. Não adianta grosseria, estupidez, falta de educação. Não. O cristão tem que ser alguém disposto a mostrar quem ele é. Amável, amoroso, gentil, educado, prestativo, atencioso, paciente,
São as qualidades que precisam existir na vida de um cristão verdadeiro. Nós estamos no mundo e por isso nós precisamos mostrar quem nós somos. Se quando nós vamos pregar Jesus, nós não temos essas qualidades na nossa vida, o que nós vamos fazer? Não adianta. Para pregar para crianças pobres que moram em um abrigo, porque fazem bagunça, não tem pai, não tem mãe, pai abandonou. Você tem que ter amor por eles. Crianças que estão lá num prédio, chegam da escola, e ficam lá brincando, fazendo zoeira, não tem ninguém para cuidar deles. Pintam e bordam, fazem todo tipo de coisa. Quando você coloca eles numa classe para falar de Jesus, você começa então a mostrar que Deus quer que eles sejam diferentes, sejam comportados, sejam obedientes. Por isso que a classe de boas novas que nós fazemos em prédios invadidos é para ajudar, transformar a vida dessa criança antes dela ir para a igreja local. Porque quando ela vai para a igreja local, ela vai já sabendo se comportar, sabendo obedecer, cantar, ouvir história, sem dificuldade. Mas para isso, nós temos que ter disposição de falar adequadamente, de ouvir as crianças com paciência, de ter disposição de amar. Muitas vezes, a aparência de muitas crianças, que não é bonita, e você acaba deixando de pregar Jesus por causa do preconceito. Isso é uma coisa triste. Eu dou aula em abrigos, e um desses abrigos, as crianças estão todas na cama. Eu falei para minha esposa semana passada de que aquilo me dói muito no coração quando eu saio daquele abrigo toda semana. Principalmente em uma das camas que eu vejo um menino que eu converso, eu oro por ele, eu canto com ele. Mas o menino é puro osso. Você toca no corpo dele, você vê só os ossos cobertos pela pele. Se alimenta apenas com soro. Uma sonda. Foi abandonada pelos pais. Crianças sem perspectiva nenhuma. Abandono, desprezo. Você gostaria de viver assim? Você gostaria de estar numa cama de um hospital sem que ninguém fosse falar com você? Fosse mostrar compaixão com você? Toda pessoa hoje no Brasil pode se tornar um deficiente. Ou auditivo, ou visual, ou físico. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer com você. Com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu filho. E se acontecer com você, o que você vai fazer? Com alguém da sua família? Você vai deixar aquela pessoa lá sofrendo, não vai dar água, não vai dar comida, não vai sair com aquela pessoa, você tem vergonha de sair com uma pessoa que agora é deficiente físico, está numa cadeira de roda, você tem que ficar segurando. Não. É hora de cair na realidade. De que quando a pessoa estava boa, você amava. Que agora que ela não está boa, você tem que amar mais ainda. Aí é que você tem que colocar para Deus: eu amo esta pessoa, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, agora eu quero fazer muito mais por ela. Assim como o Senhor se sacrificou por mim na cruz, eu quero me sacrificar por ela. Esse é o amor divino. De pregarmos, mostrarmos Jesus.
para todas as crianças, pessoas com deficiência, sem se importarmos com a sua aparência, com as suas dificuldades, ter disposição, como eu falei, de falar quantas vezes for necessário, sem se queixar. O amor é paciente, é benigno. Falarmos, nos sacrificarmos, termos disposição para ouvir, para ajudar, para chorarmos juntos. E assim tantas crianças precisam de Jesus. Quer sejam elas deficientes, quer sejam elas carentes, que precisam de Jesus. Há 3 anos atrás, nós encontramos uma família no centro de São Paulo. Nós fazíamos evangelismo no pátio do colégio, bem no centro de São Paulo. E evangelizamos aquela família, então descobrimos que a menina de 4 anos, veja bem, eles moravam em um cortiço na estação Armênia, em frente à estação Armênia. Era uma favela dentro de um prédio. E a menina de 4 anos foi abusada por um adolescente. E eu ficava olhando a menina, cada vez que ela vinha para encontrar a gente, ela chegava para mim: tio, quer ouvir história de Jesus. A carência de uma criança que sofreu violência sexual, com 4 anos, e que queria toda semana ouvir de Jesus, queria saber de Deus, na angústia, no sofrimento que ela vivia. Assim, são milhares de crianças agredidas, espancadas, e que precisam de Jesus. Quando a igreja aqui tinha uma congregação lá no Interlagos, uma vez minha esposa compartilhou comigo, um domingo, que nós fizemos um trabalho lá. Uma menina que estava lá no programa, estava com o rosto inchado, queimado e uma marca de ferro. E ela perguntou: o que aconteceu? Olha, eu desobedeci a minha mãe e ela bateu em mim com um ferro quente. Criança de 7 anos. É assim que os adultos fazem. A violência contra a criança. Ao invés de pregar o amor, ao invés de mostrar Jesus. Nós temos que ter a mesma disposição de Jesus. O último verbo, então, aqui. Quando Jesus encontra a sogra de Pedro. O primeiro papo era ter a sogra. Mas Jesus, vendo a sogra de Pedro com febre, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Então ela passou a servi-lo. Jesus, ele vê as necessidades. Ele vê as necessidades das pessoas, a sua angústia, o seu sofrimento. E ele quer suprir essas necessidades. E que quando ele supre essas necessidades, imediatamente essas pessoas vão fazer como a sogra de Pedro. Vão passar a servi-lo. É mais fácil você treinar pessoas da favela, treinar pessoas do prédio invadido, os meninos de rua, as crianças deficientes, para fazer o que nós temos que fazer, porque eles entendem melhor. Ninguém melhor para comunicar com um surdo do que outro surdo. Porque ele entende o que ele está passando no seu sofrimento. Então, Jesus, ele vê as necessidades das pessoas. Ele quer ajudar. Ele quer fazer alguma coisa para que essas necessidades sejam saciadas. E assim poder ver homens e mulheres servindo ao Senhor
de toda a sua força, de todo o seu coração, de boa vontade. Mas Jesus quer que você pregue às crianças, que você veja as necessidades das crianças, que você tenha disposição pelas crianças, que você queira fazer o bem pelas crianças. É isso o desejo dele. São tantas em tantos lugares no Brasil. Em São José dos Campos, está cheio assim, criança na rua, crianças nas escolas, ociosas, sem aprender nada. E nós podemos ensinar a palavra de Deus. Você pode pregar nas escolas, nas creches, nos abrigos, nos orfanatos, nos hospitais, na sua rua. Nós temos que pregar Jesus às crianças. É essa a vontade do nosso Pai Celeste. Que nenhuma criança venha perecer. Mas para isso, ele precisa de homens e mulheres compromissados com Deus para falar do amor dele a cada criança, não importa onde ela esteja. Hoje no Brasil, só de deficientes, nós temos uma população, segundo o IBGE, de 48 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? Que o Brasil hoje, de deficiente, ele tem mais deficientes do que a população do país vizinho, a Argentina, que tem na sua população total 40 milhões. Agora, 48 milhões de pessoas deficientes, onde 61% são crianças, e que 32% não chegam à idade adulta, que morrem antes. Daí a nossa necessidade, a urgência de pregar Jesus a elas, de falar do amor de Jesus, porque elas precisam ouvir. Sejam elas surdas, pode aprender com sinais, você podem aprender com a leitura labial. Sejam elas cegas, deficientes físicos, mentais, autistas, todos podem receber Jesus. Mas precisam de homens e mulheres que vão para lá, aonde eles estão, para pregar. Para mostrar que Jesus, ele muda, ele transforma, ele dá uma vida diferente. É tirarmos os conceitos errados e usarmos o conceito de Deus. Pregarmos o amor. Fazermos a sua vontade. Que você possa falar para Deus: Senhor, eu estou disposto. Estou disposto a fazer a tua vontade, a deixar o preconceito de lado, seja contra as crianças carentes, por achar que elas são pobres, fedidas, moram em lugares ruins, ou porque elas são deficientes. Não. Eu vou pregar o teu amor, como o Senhor fez, sem me preocupar com a aparência ou com o estado social, mas pregar Jesus, mudando a vida das crianças. É assim que Deus quer que nós façamos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso grande Pai, nós queremos engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ó Deus, nós queremos glorificar ao Senhor, porque através de Jesus nós podemos ter a salvação e podemos te servir, podemos falar para as crianças do teu amor. Ó Deus, usa as nossas vidas, usa a tua igreja aqui presente para falar para as tantas crianças que não têm Jesus.
para incomodar os seus corações, para que eles venham, Deus, ter um compromisso tão grande com o Senhor. E não somente as crianças, mas adolescentes, jovens e adultos. Quer sejam eles deficientes, carentes, não importa, ó Pai, mas que possam fazer a Tua vontade, pregando para todas as pessoas, onde quer que estejam. Que o Teu povo, ó Pai, possa realmente ter disposição, a mesma disposição que houve em Jesus para morrer por nós na cruz. Que todos nós estejamos com essa disposição para falar do Teu amor. Pois é no nome precioso do Salvador Jesus, a quem pedimos e agradecemos. Amém.